Olá, meu nome é Marcos Vinícius Rodrigues e nós estamos começando o Livros à Mão Cheia, o programa de literatura que é um oferecimento da Academia de Letras da Bahia, da Assembleia Legislativa, aqui na sua TV Alba. E vamos conversar hoje com Rita Santana, a poeta Rita Santana, a atriz Rita Santana, a minha amiga Rita Santana. Como é que você está? Como é que você está, Rita? Um prazer estar com você sempre. Eu estou feliz porque vamos falar de livro e livro é a matéria-prima das nossas vidas. A gente sempre que apresenta um escritor, a gente fala dos livros que ele escreveu, da obra, né? Mas como o assunto do programa são os livros, nós vamos falar deles ao longo do programa inteiro. Não só os livros de Rita, mas também os livros que ela leu, que a influenciaram. E para começar, Rita, eu queria começar do último, né? Que é o Borrasca, né? Que você acabou de lançar, que tem esse título que, por incrível que pareça, algumas pessoas, era uma palavra que algumas pessoas não conheciam, né? Queria que você falasse dele, como surgiu, a partir do título. Pois não. Borrasca, ele me pega no momento pós-pandemia e eu estou tentando resumir, tentando entender o processo político que passávamos. E a canção de Chico Buarque, ele diz assim, que tal uma beleza no fim da borrasca, que tal um samba, né? A música é que tal um samba. Uhum. E quando ele fala assim, que tal uma beleza no fim da borrasca, eu fiquei pensando muito no processo que eu estava escrevendo e na possibilidade como artista de transformar tudo aquilo que eu vivia em beleza, transformar em arte. Então, eu acho que é um livro mais livre, o processo artístico é mais livre, mais distante de qualquer panfleto. Eu me distanciei de amarras ideológicas, eu queria estar livre, trazendo identidade, mas livre. Vivendo a borrasca. Eu estou insistindo no título porque, embora seja uma palavra que eu acho que é conhecida, ou então eu vivo numa bolha, né? Eu tive relatos de muita gente que não conheciam a palavra borrasca. E não é um caso isolado na sua poesia. Verdade. Né? O tempo todo você está recuperando palavras que não estão mais no dia a dia. Né? É uma coisa que é muito presente desde Adusto, por exemplo. O poema Adusto. Eu tenho uma predileção por palavras raras. Eu olho para as palavras como se elas fossem pedras preciosas. Eu acredito que o trabalho da poeta e do escritor é um pouco isso. É claro que você vai tentar uma síntese entre o que você aprecia e o que você pretende dizer, sentido e forma. E a palavra entra na forma, Marcos. A palavra me dá forma. Adusto, por exemplo, quando eu penso em Adusto, eu li Os Sertões, e grande parte dos Sertões eu fui anotando palavras. Os Sertões de Euclides da Cunha. De Euclides da Cunha. Então as palavras são muito antigas e preciosas, então Adusto é composto assim. E borrasca, quando Chico traz a palavra borrasca, e eu digo, nossa, que bonita, né? É bela, causa um estranhamento aos leitores e causa também uma espécie de pertencimento. Assim, eu encontrei uma leitora que falou assim, esta palavra é da minha região, ela é do sul. Uhum. É da minha região, você sabe o que significa? Ela sabe, e parecia que a palavra era dela. Eu acho que a palavra desperta esta possibilidade de você ter na língua tesouros e você ser um pouco proprietário, eu diria,
proprietário da palavra, sabe? E o adusto é uma palavra que você pegou para você, né? Peguei. Falando do adusto. Eu estava lendo um livro do Coelho Neto, que eu peguei aqui na biblioteca da Academia de Letras, porque o Coelho Neto está sendo revisitado como escritor de terror, né? Aí, primeira página, eu acho, tinha lá adusto para representar o esbrasear do pôr do sol ou do nascer do sol, né? Eu lhe mandei a foto daquela página, né? Uma palavra que era de um escritor daquela época, daquele tempo, né? E aí você recupera. E aí, quando eu vi a palavra naquele contexto de natureza, eu entendi melhor o poema adusto, né? Fico feliz. Fico feliz. Porque é o uso da palavra em várias situações que vai dando a ela o contorno dos sentidos, né? E aí quando você usa a palavra que não está sendo usada, você pode dar um outro sentido a ela que não era o original e você criar esse estranhamento que você falou, né? Perfeito, perfeito, perfeito. É Drummond, não é? Drummond diz: vai lá no dicionário, busca as palavras, conversa com elas, fica um tempo. Drummond, eu acho que Drummond é permanência nesse diálogo com o escritor, com a escritora. E adusto é ressignificado, como você diz, né? Porque eu dou o nome, eu atribuo a um homem o nome de adusto. Então as pessoas começaram a falar de adusto com intimidade, né? Como se fosse uma palavra nossa, cotidiana, como tramela, o livro tramela. Eu lembro muito de pessoas falarem, mas é taramela no meu estado. Falo, aqui em não. Em alguns lugares é taramela, mas aqui é tramela. Aqui é tramela. Então essas variações, não, variedades linguísticas, né? Essas variedades linguísticas, elas surgem também como forma de provocação, não intencional, mas as pessoas acabam ficando provocadas pelo teor da palavra e pela beleza de algumas delas. E aí, sobre Borrasca ainda, eu comentei com você em outra entrevista, eu entrevisto muito Rita Santana, né? Eu acho que entrevisto porque é necessário entrevistar. E aí eu lembro de ter falado para você alguma coisa sobre como você, nesse livro, você como poeta, você dá conta do que está acontecendo no planeta como um todo. Eu fiz uma brincadeira que, repito, de que enquanto Drummond fala do sentimento do mundo, você falaria do sentimento do planeta, porque você está preocupada com Gaza, com Ucrânia, né? Com as mulheres em todos os lugares do planeta, né? Como é que chega para você essa realidade de todos os outros lugares do planeta? Como é que isso entra na sua poesia? Entra como uma responsabilidade planetária pelo ser humano. A poeta tem essa faceta, né? Somos responsáveis. Eu me sinto muito responsável por tudo, por todos. Às vezes sou irresponsável para as coisas cotidianas, mas há uma responsabilidade como intelectual, como poeta, com o mundo, o que acontece, tentativa de golpe ontem, né? O 8 de janeiro no Brasil, tudo isso, os movimentos migratórios, uma notícia que diz a família não tinha fósforo, e eu fico pensando, nossa, o fósforo, não tem fósforo para acender o fogo. Então, também acho que com a internet, vivemos uma globalização intensa. É muito mais intenso e é muito mais próximo. Há uma proximidade, as barreiras parece que são quebradas, não há mais fronteiras, a fronteira não existe. Já é um diálogo que eu tenho travado com a minha escrita desde Cortesanias. Esse questionamento das fronteiras, pensando nas aves migratórias que estão ali na região onde eu moro e que transitam livremente. Eu penso no ser humano transitando, buscando um país melhor. Então, é tão legítimo, né, buscar um país onde você tenha paz, onde não haja guerra,
onde você tenha água. Enfim, eu acho que a escrita, ela reflete essa responsabilidade global, intensa com a humanidade. E não dá para ficar apenas no meu quintal. O quintal é interessante, não dá para sair do quintal também demais, não é? Mas é preciso abrir os olhos, o horizonte, ouvir as outras vozes, saber das outras aflições, não apenas as umbilicais, mas as universais. Então, muita coisa me atordoa, né? Você acha que, estava aqui pensando, eu queria fazer um link, né, uma relação entre esse sentimento planetário com a intimidade da sua casa, né? Mas aí, imediatamente, eu pensei, me ocorreu o seguinte: na pandemia, o mundo entrou na intimidade da nossa casa, né? Nós ficamos com o mundo o tempo todo dentro da casa por causa do celular, das lives e tudo, né? Invadiu a nossa privacidade, o que estava acontecendo no planeta, não é isso? Você sente isso? Você sente que isso mexe com o seu cotidiano ali, íntimo, no seu apartamento, nas suas coisas? Mexe porque o tempo, parece que o tempo e o espaço foram redimensionados durante a pandemia. Talvez seja isso que você traz pra gente. Redimensionados. A pandemia com as lives, você estava em outros países, conversando com poetas do mundo, não é? Já não podia viajar, então você tinha a possibilidade de estar em toda parte. E através da arte, isso ficou ainda muito mais intenso, porque a arte ficou muito mais intensa e necessária, a cultura ficou mais evidente, até pela própria ameaça à cultura, nós sentimos que ali, que não poderíamos viver sem música, sem teatro. Eu lembro de ter visto teatro em casa, né? O São Paulo, o Sesc. Então, você contribuir ou não, você assistir, deixar comentários para os atores, para os diretores, tudo foi redimensionado a partir dali. Talvez o livro traga essa nova configuração do planeta e de todos nós. Certo. Borrasca é da editora Vila Olívia. Sim. É uma editora baiana ou não? Ou é paulistana? Porque o editor de verdade não é baiano, né? Você sabe, eles localizam aqui ou lá a Vila Olívia? Aqui agora. Mesmo? Agora aqui. A partir do momento que Marcelo vem morar na Bahia, eu acho que a editora tem se tornado uma editora baiana. Ele ficaria ofendido se disséssemos que não é baiana. Mas, de qualquer forma, está no mundo porque está na internet, né? Fácil achar, né? Fácil achar. Vila Olívia, tem alguma letra dobrada? Tem o Vila é com 2 L's. Então, se procurar Vila Olívia, a gente acha a borrasca. Acha borrasca, acha borrasca. Bom, a gente vai fazer um intervalo e volta daqui a pouco. Estamos de volta com o Livros à Mão Cheia, hoje conversando com a poeta, com a atriz Rita Santana. Rita, eu não falei muito do seu trabalho de atriz porque acho que está meio adormecido, né? Mas Rita Santana participou da primeira versão de Renascer, né? Como tá vendo o remake, você sentada na sua casinha, no seu sofá? Eu não assisto a novelas mais. Há muitos anos eu não assisto as novelas. Mas Renascer trouxe seguidores que me buscam porque querem reencontrar Flor, né? A atriz que fez Flor, que interpretou. E muito mais esse movimento mesmo, assim, de busca, de resgate. E não sei... eu fico com a sensação de que os tempos mudaram, né?
Assim, é tudo tão diferente da época que fizemos. Eu fico feliz por Walter Carvalho estar na fotografia da nova novela. São mais vestígios do que passou na minha vida, do que uma importância real, assim, em termos de mudar alguma coisa ou interferir. E aí, no começo da sua vida artística, você era atriz, e quando? 2004, é isso você falou? É que vem o Tramela? Que é esse aqui, né? Que são contos. São contos. A poeta estreou com um livro de contos. Eu acho que você deveria se explicar para a sociedade por que você fez isso. Né? Ou porque você abandonou o conto, ou porque você traiu a poesia lançando o primeiro conto. Não. A história é muito assim, tudo veio concomitantemente. Quando eu saio de Ilhéus, eu já trago na mala os contos escritos ainda na universidade e termino alguns deles aqui em Salvador. Tento o Braskem de literatura, ao mesmo tempo já tenho um projeto de poesia esperando aprovação, não, esperando publicação, já tinha sido aprovado pelo selo Letras da Bahia. Foi uma questão de tempo, o Braskem foi mais rápido, eu fui aprovada no concurso e o livro saiu imediatamente. Tratado das Veias. O Tratado das Veias. Tratado das Veias demorou um século para sair. Então, por isso, ele não é o primeiro apenas. A poeta estava ali o tempo todo. Eu uma vez trabalhei em sala de aula num curso de Direito, viu? Eu trabalhei Medusas e Caravelas. Medusas e Caravelas. Era uma disciplina interdisciplinar, podia falar de tudo. E aí eu trabalhei com meus alunos Medusas e Caravelas. Que pegando só como exemplo, mas eu acho que de toda a sua prosa, é uma prosa de poeta. É uma prosa de poeta, porque, na verdade, você faz muita prosa poética, mais do que a mera contação de uma história, não é isso? A linguagem me interessa muito mais do que a história que eu vou contar. Eu não tenho muitas histórias para contar. Eu acho que as histórias que eu tenho a contar são menos importantes que a linguagem. Eu acho que Clarice faz muito isso, eu sinto. Mesmo tendo uma história, é a linguagem que prepondera, né? Eu acho que quando eu vejo A Maçã no Escuro, é um livro sobre linguagem. Quando eu escrevo, eu estou escrevendo sempre metalinguagem, que é uma característica da contemporaneidade também. É uma necessidade de falar também da própria linguagem, falar da poesia, falar da prosa e encontrar poesia em tudo isso. A própria Clarice, eu acho que tem uma história de Manuel Bandeira dizer para Clarice desistir da poesia. Desista, você é péssima. E Clarice desistiu de escrever poesia, mas eu acredito que a sua poesia está internalizada, realmente materializada em seus livros, em suas narrativas, enfim. Mas você tem uma vontade de um livro só de prosa? A prosa, Marcos, acabamos de fazer juntos. Sim. Você me convocou. Eu tenho sido muito convocada a participar de antologias. E quando vocês me convocam, eu escrevo contos. Atualmente, pós Borrasca, a Borrasca passou, está passando, e aí eu volto para a prosa. O meu trabalho agora é trabalhar a minha prosa que está adormecida no computador e trazê-la à tona. Eu já estou prevendo muito sofrimento, né? Muito sofrimento. Eu sou próximo de Rita Santana e ela sofre e reclama para escrever qualquer coisa. Reclamo. Você reclamar, mas aqui, por exemplo, aqui, você estava só quando escreveu. Ninguém estava lhe pedindo para escrever, não é? Sim. Ainda. Depois Sim. você começa a ser solicitada. Cortesanias, eu acho que foi assim, né? Borrasca, talvez, deve ter sido assim, os outros talvez. E aqui, como era o grau de sofrimento? Porque você não tinha com quem reclamar. Você não tinha com quem reclamar, porque
era só você com você mesma. Ninguém lhe pediu para escrever. Sim, cada um deles, todos eles, são 5 livros autorais, eles nascem de uma necessidade íntima, não há exigência externa alguma. Eu sofro muito quando vocês que me solicitam contos me dão prazos pequenos, porque eu preciso de tempo para o labor. Eu preciso elaborar, eu preciso que aquela linguagem me satisfaça, que eu tenha o prazer de respirar beleza no resultado final. E para isso eu preciso de tempo, eu não posso ter pressa. Os livros autorais todos só nascem quando eu sinto que eles estão prontos. E é bacana ver que durante o processo você percebe, enquanto artista, que o livro ficou pronto. Porque tudo que vem, você diz, agora nada mais é deste livro, nada pertence ao universo que eu estou construindo, né? Então você dá o ponto final. Eu sofro muito com as encomendas e quando os prazos são pequenos. Eu não lhe encomendo mais nada. Ah, não! Não, tá bom. Não! Tratado das Veias. Se você fosse resumir, na verdade você vai ter que resumir. Pois não. É sobre o quê? Tratado das Veias. Tratado das Veias, sabe o que eu traria à tona, já que estamos aqui com os livros? Eu traria à tona Adélia Prado, Prêmio Camões, estamos felizes. Prêmio Camões, Prêmio Machado de Assis. Prêmio Machado de Assis, como é bonito esse momento. Eu acho um momento que é para a gente parar, enquanto Brasil, enquanto país. Né? Outro dia até um político de Minas Gerais não sabia que Adélia Prado era poeta, né? Ah, teve essa Teve, história. claro que sim, teve. sim, O cara, teve. candidato, disse que... ela trabalha aqui com vocês? É uma grande piada, né? Então, que lindo, Adélia Prado, grande poeta, está agora nesse pódio da literatura da língua portuguesa, não é? É um prêmio que Chico Buarque ganhou anos atrás. Uhum. O Raduan Assar Com ganhou. Raduan Assar ganhou, e agora a Adélia. É de uma legitimidade. Por que eu trago bagagem? Porque eu trabalhei como atriz em Ilhéus, com os poemas de Adélia Prado e Carlos Drummond de Andrade. Fizemos um espetáculo, eu, Jorge Batista e Teresa Damasio, atores da região. E foi um momento assim, de muita intimidade com os versos de bagagem de Adélia. E acredito que o Tratado das Veias, que surge pela demora mesmo do selo, em 2006, ele é fruto da dicção e da aprendizagem que eu tive com Adélia Prado. Eu acho, se houvesse, caso haja uma próxima edição do Tratado das Veias, eu devo reformular e colocar uma homenagem explícita a Adélia Prado aqui. Eu sinto muito que o livro nasce por causa da sua escrita, da sua dicção, da forma como a Adélia encontra a poesia no cotidiano, em tratar o peixe, em ver o marido chegar, em recebê-lo, em tratar o peixe ali de madrugada. Poemas como Poema para o Zé, em que ela fala, eu te amo, homem, hoje como toda a vida quis e não sabia. Ou o poema A Meio Pau, né? Ela tem um poema que é A Meio Pau. Ou o poema do Amor Feinho. Eu quero um amor feinho. Ela é maravilhosa. E ela foi eu acho que a grande mentora de que Rita tenha querido escrever poesia. E aí você pergunta o que é o Tratado das Veias. É um livro onde eu falo muito sobre o feminino. Todos os meus livros tratam do feminino. O feminino negro, né? Eu sou uma mulher negra, então traz essa identidade, traz o desejo, a ardência, traz o langor, a sedução. Eu acho que é o meu livro mais sedutor, mais erótico. A questão do erotismo mesmo, que é tão cara, tão rica, né? Porque através do erotismo você quebra preconceitos, você quebra barreiras, você também... Eu me sinto desafiada a trabalhar com a linguagem. A linguagem tem que ser muito elaborada para que não seja obscena, porque ainda não me propus a fazer obscenidades como Hilda Hilst em algum momento.
pornografia como Hilda. E porque, na verdade, em literatura, pornografia também não vende, né? Ela quis fazer para vender, ela dizia isso, né? Mas não vende, né? Hilda é outra grande, É outra referência, né? ela estaria aqui, é uma grande referência em minha vida. Hilda Ilst é uma poeta que eu colocaria como das maiores, a maior nesse universo. E aí vem depois Alforrias. Alforrias. Eu estou seguindo a ordem certa, né? Sim. Olha, tá vendo? Mas pode ficar bem solto na ordem. Um pouquinho de Alforrias. Alforrias, a epígrafe é Hilda Ilst. A epígrafe inicial do livro é Hilda. Assim, eu descubro Hilda ainda na universidade, eu morro de ciúme de Hilda. Eu não gosto muito que as atrizes fiquem fazendo Hilda por aí, que eu fico com ciúme, eu fico achando que eu que deveria fazer. Eu sinto que quando as pessoas leem, pegam epígrafes, citam, eu digo, por que estão citando? Ela é minha. Eu sinto que ela é minha. É por isso que estamos aqui, porque temos uma obsessão, somos obstinados pelo livro, por autores, autoras, pela literatura. É por isso que estamos aqui, porque somos apaixonados, eu diria que quase insanos, não é? Então, a poesia de Hilda, com o erotismo, com a síntese, com a desconstrução que ela faz, ela me provoca Alforrias, que é um livro também do desejo, que é um livro de síntese, pequenos poemas. É um livro também, alguém já falou para mim, que é um livro de dor, de separação. Eu falo muito da separação, do amor que não acontece. Eu acho que eu sou muito essa poeta. As pessoas de vez em quando falam, a poeta do amor que não se realiza, de um amor frustrado ou de uma desconstrução amorosa também, que eu acredito, né? O amor romântico foi por terra, foi por água abaixo. O amor romântico a cada dia precisa ser revisto, e estamos vivendo um período ainda muito mais intenso dessa revisão do amor romântico. Então, os meus livros tratam dessa contemporaneidade, o próprio feminismo, não é? Tudo tão árduo para a gente desconstruir, principalmente quando somos mais velhos, né? Eu já vou fazer agora 55 anos. Não vamos dizer idade, porque se você disser a sua, eu vou ter que dizer a minha. Não diga, não coisa diga. Desagradável. Pra não que diga. Isso? Essas mulheres hoje em dia ficam dizendo idade. Algumas não. É bom. E aí nós, homens, que normalmente falamos, temos que falar também. Não fale, eu não gostaria. Eu não gostaria de ouvir. Mas acompanhar o tempo, acompanhar as mudanças, as transformações na própria literatura que a gente faz, porque a gente faz a literatura para que o outro se veja também. Não é apenas, eu vou falar de mim e vou ficar comigo. Não, é a alegria de você ter borrasca e encontrar leitores dizendo assim, você está falando comigo, esse poema sou eu, você está falando de mim. Obrigada, as pessoas agradecem. Eu tive muito essa experiência com o espetáculo que eu fiz em Ilhéus, de Adélia Prada, com Adélia Prado e Drummond, Pronto. onde o público dizia, depois do espetáculo eu resolvi me divorciar. Depois do espetáculo eu resolvi ficar com a minha mulher ou com o meu marido. As pessoas se transformam, nós nos transformamos. Então, através da arte. vamos fazer o seguinte. Pois não. Eu vou dar um intervalo e vou pedir que na volta você diga um poema, você leia um poema seu. Pois não. No início do próximo bloco. Uma honra. Tá certo? Certíssimo. Gente, a gente volta daqui a pouco. Voltamos com o Livros à Mão Cheia. E nós tínhamos prometido que Rita ia dizer um poema. Rita, a gente escolheu no intervalo Diário da Separação, já que a gente estava falando de divórcio, né? Separação. Do livro Alforrias. Diário da Separação. Ele vai e volta, cada vez mais perdulário dos meus perdões, cada vez mais disposto a cobrir de velórios
meus velórios matutinos. Ele chega menino e se vai vilão, zorro assombrando minhas carnes. Mostra-se quase factível de mudanças, mostra-se quase afeito aos meus caprichos de fêmea. Inferniza minhas ínguas, lambe minha pelve, perverso, deposita escarros nos vasos da minha casa. E vai-se, Tarzan depois da gripe, enredado em seus cipós, distante do chão pergaminho das minhas vertentes. Gente! Rita, você é atriz. Sim. Isso influencia no modo de escrita? Você escreve para falar, para dizer em voz alta? Eu escrevo para atriz que você disse que está adormecida, esquecida, abandonada. Porque eu escrevo e às vezes eu não consigo ler um texto meu. Porque é uma pontuação que é impossível em voz alta, eu não consigo ler, dá muito trabalho. Né? E eu fico imaginando que quem gosta de dizer poemas em voz alta, ou declamar, ou recitar, o nome que se queira dar, se preocupa com a embocadura. Né? Então você tem essa preocupação, você lê em voz alta quando você está escrevendo ainda? Sim, eu preciso. Primeiro, acho que são dois pontos. O primeiro deles, eu escrevo para atriz. Então, eu penso tudo que eu gostaria de falar, ou ter falado, ou falar no futuro, nos meus textos, como atriz. Sabe aquela coisa da atriz negra que tinha papéis pequenos, insignificantes? Então, os textos épicos, líricos, dramáticos, protagonistas, eu acho que realizo tudo isso enquanto escrevo. É para atriz que eu escrevo. E enquanto escrevo, principalmente os livros de poesia, né, em que eu tenho um trabalho maior com o ritmo, com a forma. Então, eu fico lendo em casa, porque enquanto eu falo, eu leio, eu ando, eu sinto se eu cheguei ao ritmo que deveria ter o poema. Eu busco assim, através dessa oralidade, da audição, do som. Na verdade, eu acho que eu sou uma musicista frustrada. Eu deveria ser uma musicista, assim, uma cantora lírica, uma coisa assim, sabe? Já tentou? Não! Coral. Acha que conseguiria? Coral. Ah, coral até eu fiz. Coral é muito sério, coral é lindo. Até eu fiz, mas eu acho que era uma porcaria no coral. Alforrias. E aí o último que a gente vai comentar dos seus livros é o Cortesanias, que é da Caramurê, da editora Caramurê, do nosso querido Fernando Oberlanda. Isso é dele, essa capa? É. Essa capa é dele? É. Como é que surge o Cortesanias? Foi pedido? Foi. Você fez e apresentou, ou ele acho que ele lhe pediu, não foi isso? É verdade, eu Ele tinha lhe esquecido pediu. esse detalhe, é verdade. Eu lembro de tudo, qualquer fofoca da literatura baiana, eu sei. Entende? Eu sei. Porque Eu sei que foi ele que lhe pediu. É um livro que talvez fosse maior e ficou menor, não sei. Eu não lembro. Não, essa é outra pessoa. Sim, mas diga. Eu ainda atuando como professora do Estado, eu sou professora de língua portuguesa aposentada, vivi aquele período de licença-prêmio, que é um presente, você se livrar da sala de aula, se livrar daquela convivência com a política na escola, tudo aquilo. Eu estava feliz e livre em casa, imersa num grande projeto, que era um projeto que talvez um dia eu retome, mas um projeto muito pessoal, de trabalhar com poesia, pesquisando profundamente as cantigas trovadorescas, ouvindo. Eu passava dias em casa, sozinha, ouvindo as cantigas trovadorescas, porque temos um acervo imenso na internet, o acervo inclusive de Portugal, acesso a muitas cantigas. E eu queria escrever um livro que tivesse uma influência muito mais nítida daquelas cantigas. Que você talvez tenha que lidar com elas na escola, porque tem hora que a gente tem que ensinar as cantigas de amigo, cantigas de amor. Claro! Né?
Era o momento mais feliz Então era da uma minha vida. licença-prêmio, a única coisa que diferencia é que não tinha os meninos, né? Sim. Mas o assunto era o mesmo. O assunto é o mesmo. E assim, eu era aquela louca professora que trabalhava intensamente o trovadorismo. As outras olhavam e diziam assim, isso não presta pra nada. Pra que esse negócio? Você ainda tá aí no trovadorismo? Esqueça, eu já tô lá não sei aonde. Eu falo, não, eu quero ficar aqui. É aqui o meu lugar. Eu sou completamente encantada pelas cantigas escritas em galego-português. Recentemente eu li um artigo que a língua portuguesa, inclusive, aquele galego-português ali é muito anterior e que o português foi do galego. Eu estou achando linda essa hipótese aventada por um historiador, porque também tira um pouco essa supremacia da língua, né? Da língua portuguesa, o português de Portugal. Não, olha, o galego é a origem da língua portuguesa. Eu tô deslumbrada. São coisas que nos deslumbram. É uma loucura. É uma loucura. Então, eu estava imersa nesse projeto quando Fernando, o editor da Caramurê, me conheceu, alguém, acho que Breno me apresentou, disse, olha, tem Rita, você não conhece ainda, tem que conhecer. Aí Fernando se aproximou de mim, não conhecia nada do meu trabalho, não conhecia absolutamente nada, não me conhecia, e passou a conhecer e me pediu, ele disse, eu quero que você interrompa esse processo aí, por favor, faça alguma coisa e me dê um livro, eu quero um livro seu. Aí eu pensei, eu disse, não, eu tô aqui, eu vou continuar. Aí depois eu pensei de novo, porque ele conversava muito, e ele é um artista plástico, então como o livro, inclusive, traz essa minha paixão pelas artes plásticas, é um livro pictórico, eu diria, é um livro imagético, é um livro que, espero que percebam dessa forma, mas alguns poemas são pinturas, eu me debruço sobre descrições e tintas e pincéis, né? Vários poemas eu trato da questão das artes plásticas. E aí eu digo, não, já que eu estou nesse processo tão intenso e já escrevi tanto, eram muitas páginas de pesquisa, pesquisa profunda, muitas páginas, são quase 400 páginas de textos escritos e ainda para elaborar. E aí ele fez, não, vamos fazer um livro. Então, a partir daquele trabalho, eu retirei dali o que seriam os poemas que compõem o livro Cortesanias, que eu acho um livro belíssimo. Eu acho um livro belíssimo. Obrigada. Eu acho um livro belíssimo. Obrigada. Eu acho. Eu aproveito o espaço para dizer que Borrasca é resultado do trabalho também com Cortesanias. Eu acredito nisso, assim, o trabalho estético, o trabalho com a forma é mais intensificado em Borrasca, a forma, a sonoridade é intensificado em Borrasca, mas eu inicio um processo muito sério de olhar a palavra com mais responsabilidade, com mais segurança, rigor, a partir de Cortesanias, cuja palavra também faz parte desse baú de tesouros. De palavras que raras. caíram em desuso, raras, né? Que vem do amor cortês, né? É trovadoresco, é do amor cortês. Machado de Assis usa em algum livro lá, tem lá Cortesanias. Eu fiz, peraí, Machado, já no século XIX, saímos do século XII, entramos em Machado, século XIX, utilizando a palavra cortesanias, que bonito. A gente tem Machado aqui nessa nossa baguncinha de livros. Eu tenho Machado ali, o Dom Casmurro. Ah, lindo. Mas você falaremos trouxe alguns dele. livros seus Sim. para a gente talvez comentar. Eu não sei nem quanto tempo a gente tem, mas eu queria que você pensasse. Vamos fazer esse jogo primeiro. Se você só pudesse pensar um do que está aqui, para você comentar, que lhe marcou. Não pode pensar, tem que pensar. Eu pegaria a Maçã no Escuro. Eu pegaria a Maçã no Escuro. A Maçã no Escuro é um livro que eu li o ano passado. Apenas o ano passado, com a coisa do centenário. Você leu todo, porque eu estou parado há, sei lá, uns 20 anos, no gesto que o rapaz faz, assim, ele leva 5 páginas com a mão parada, o rapaz, que eu esqueci o nome, o homem que chega na fazenda.
né? E aí eu era muito novo Pois não. e eu não conseguia avançar nas 5 páginas com a mão estendida para o horizonte, tá demais para mim. Aí eu acho que eu não tinha maturidade Lindo ainda para ler A Maçã no Escuro. Lindo isso. E tô lá, eu vou voltar. Volte. Me explique como eu faço para voltar a ler Maçã no Escuro. Volte pensando, quando eu penso na Maçã no Escuro, eu penso no cinema novo. Eu penso muito, se eu fosse assim da academia, eu faria e provavelmente alguém vai ouvir isso e vai fazer. Eu vou dar de presente. Eu penso no cinema novo. Quando eu penso no cinema novo, penso em Glauber, o que eles fizeram, o que aquela meninada fez, né? Leon Richman, todos eles. Com a crueza, e você está falando do homem mirando a paisagem com a mão estendida para aquela aridez imensa daquela fazenda. Eu penso que Clarice Lispector é uma mulher que pertence ao cinema novo. Ela fez cinema com palavras. Aqui está, para mim, assim, o livro que inaugura o cinema novo. É assim que eu concebo A Maçã no Escuro. Para mim, Clarice precede tudo e inspira a todos. Não sei se aqueles caras leram Clarice naquela época. Acho que não. É uma pena, porque é uma aula que ela dá de cinema. Quando você fala da paisagem, este homem com a pedra, este homem com o essencial, a terra, o sol, a fome, o desespero, a agonia, a aridez da terra, a linguagem apuradíssima. É o livro onde a linguagem é mais apurada. De todos os livros que eu já li, é o livro onde a autora... Porque você também pediu apenas um, o outro seria Orlando. Orlando, de Virginia Woolf. Outro capítulo. É outro Paul capítulo. Preciado está tratando dele, fez um filme a partir dele, né? É algo que a gente discutir em outro momento. Orlando Mas é necessário. A gente não vai ter tempo, Rita. E eu falo mais O tempo alguma está coisa sobre acabando. Clarice? Não, acho que a gente vai ter que acabar. E nós precisamos então falar de você, Rita Santana. Pois não, amor. O que é que você vai fazer em pouco tempo? O que é que você vai fazer a partir de agora com a sua literatura? Vem o que aí? Vem um livro de contos que eu já comecei o trabalho. É um livro profundamente sério, porque eu tenho, além da idade, que já falamos, eu tenho uma responsabilidade maior com o meu público leitor, uma responsabilidade maior com o povo negro, porque eu preciso, mesmo que não saibam, mas eu preciso ser uma autora negra cuja literatura está cada vez mais afiada, com uma qualidade maior, com mais responsabilidade no que eu faço. Tenho lido muito. Ontem, ainda para conversar com você, eu voltei a Borges, pensando assim, nossa, a Aleph vai ter que voltar, eu vou ter que ler novamente. Você é um contista que me inspira com a sua capacidade, o seu livro que eu não trouxe aqui porque era você, não sei, mas o seu livro que fala sobre essa ditadura militar no Brasil e que você... A Minha Maçã. Fale... A Eternidade da A Maçã. Eternidade da Maçã, onde você mergulha nas personagens, vivendo aquela situação toda de horror e medo e pânico e morte e violência. É tão cruel o que você faz como escritor, que nos transporta e me ensina. Então, eu tenho aprendido muito lendo o seu livro, muito. Nos ensina essa coisa do como escrever um conto, né? Bom, depois desse elogio, eu acho que eu ganhei o dia. Eu acho que a gente pode parar por aqui. Não. A gente não vai parar por aqui por causa disso, a gente vai parar por aqui porque o tempo é pouco, né? Infelizmente. Rita, muito, muito obrigado por vir, por conversar comigo aqui na Academia de Letras, na TV Alba, no Livros à Mão Cheia, com todos os seus livros e as suas influências, todas aqui. Obrigado mesmo. Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada a todos. Abraços e até breve.